Esta é a quarta mensagem, na verdade a quinta, mas eu estou considerando quarta em função desta fase em que estamos falando sobre profecias e profetas. Nós estamos vendo como distinguir o profeta falso do verdadeiro. E é a terceira mensagem da série em que falo das 7 características do profeta falso e da falsa profecia, mas é a quarta mensagem da série sobre como distinguir o profeta falso do verdadeiro. Nós temos visto que há testes bíblicos para descobrir os falsos profetas e as falsas profecias, porque na Bíblia vários sinais ou obras apontam para um profeta verdadeiro ou falso, e muitos deles podem ser aplicados ainda hoje, se não todos. Nesta série de sermões sobre esse tema, eu estou apresentando então as 7 questões que devemos observar para saber se a pessoa que diz falar em nome de Deus, de fato, está falando em nome de Deus, e para que também você e eu façamos uma análise, tomemos o cuidado de nós mesmos não estarmos nos tornando em algum momento um falso profeta por usar a palavra de Deus de forma indevida, aplicando-a de forma inapropriada, inadequada. Nos encontros anteriores nós vimos que o falso profeta ele tem como características, primeiro, ele usa de adivinhação. Muitos estão aí fazendo a bibliomancia, não é? Abre a Bíblia ali, Senhor Espírito Santo, fala agora, Pai, bibliomancia. Tem muitos crentes usando aí a caixinha de promessa. Não está nem procurando ninguém, está sendo profeta de si mesmo, usando a bibliomancia através da caixinha de promessa. Nós vimos que, segundo, o falso profeta tem um caráter moral duvidoso. De cima do púlpito ele prega uma coisa, mas de fora do púlpito a vida dele não condiz com o que fala, né? Terceiro, via de regra, não se cumpre o que diz da parte de Deus. Há um tempo atrás eu ouvi de novo, porque volta e meia eu ouço alguém queixar-se desse tipo de coisa, que foi numa determinada igreja e tinha lá um pregador, e o pregador, na hora lá, terminou a pregação, e aí chamou as pessoas para orar, e o pregador, aquele que pregou, estava agora orando pelas pessoas, e chegava um, ele dava uma mensagem de revelação de Deus para a pessoa, chegava outro, dava uma outra mensagem, e chegou um crente, e aí aquele pregador, profeta, deu uma revelação, supostamente de Deus para aquela pessoa, e ela disse: eu não aceito, essa palavra não vem de Deus. Porque confrontou aquilo que ouviu com o que sabe da palavra de Deus. Só que aquele pregador cheio do Espírito Santo se sentiu ali confrontado, obviamente, com o ceticismo daquele crente, e porque o que ele falou publicamente, e ela respondeu publicamente. Então ele disse: pois saiba que em uma semana, dentro desse mês, você descerá à sepultura, para que você saiba que um profeta do Senhor falou contigo. Ela está viva até hoje. Via de regra não se cumpre o que diz ser da parte de Deus. É marcado pelo dizer o que agrada às pessoas. São os que estão aí pregando mensagens de só vitória, do eu profetizo. Quinto, atrai a atenção para si e afasta as pessoas de Deus. Vai olhar as mídias sociais desse pregador, desse profeta. É uma autoexposição tão grande. E tudo voltado para a imagem dele. É o profeta que tem revelação, que tem milagre, que tem cura, que tem isso, tem aquilo.
usando o nome de Jesus para se expor, para se promover. Sexto, o que ensina não confirma o ensino principal da Bíblia. Tem muito pregador, segundo falou Sócrates, segundo falou Platão, segundo Rubem Alves, e usando um púlpito e um texto fora do contexto, ou usa o texto para não voltar mais nele, só para cabeçar a mensagem. E hoje nós veremos a sétima peneira pela qual se deve passar a profecia e o profeta, caminhando para encerrar essa série de mensagens e estudos que estamos fazendo. Qual é a sétima característica, ou a sétima peneira pela qual devemos passar, tanto o profeta quanto a profecia? E aliás, na minha primeira mensagem aqui, eu disse que o crente deve julgar tanto o profeta quanto a profecia. E eu fiz um parênteses aqui. Tem muita gente que usa aquele texto de Jesus dizendo, não julgueis para que não seja julgado, para dizer, está vendo, o crente não tem nada que fazer juízo. E quarta-feira da semana passada, eu preguei aqui a mensagem baseada nesse texto em que Jesus diz, não julgueis para que não seja julgado, desmitificando essa compreensão equivocada, errada, de quem diz, crente não pode fazer juízo. E quantos estavam aqui quarta-feira passada? Crente pode ou deve fazer juízo? Deve. Está lá na Bíblia. Se você não participou, você não estava conosco, está lá no canal YouTube da Primeira Igreja Batista Belfor Roxo e no canal YouTube do pastor Cláudio Barroso. Então você procura lá, PR Cláudio C. Barroso, canal YouTube, aproveita para se inscrever, clicar no sininho, para toda vez que chegar uma mensagem nova, você ser informado e não deixar de ser edificado pela palavra de Deus. Qual é a sétima peneira? Pessoas maduras na palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, discernem a autenticidade nesse tal profeta? E este, queridos, é um teste chave. Observa uma coisa, quando Deus vocaciona alguém para o exercício profético, e exercício profético, queridos, não é está aqui, eu recebo uma revelação de Deus falando algo a respeito desse moço, e daqui eu falo para esse moço. Isso existe? Existe. É o dom chamado palavra de conhecimento. É algo que eu recebo de Deus que Ele não falou para mim, eu não sabia. Deus fala comigo agora e diz que é para eu ir falar para Ele. Porque entenda uma coisa, não é porque Deus me deu o dom de saber alguma coisa a respeito de alguém, que é para eu, recebendo essa informação vinda de Deus, saio para ir falar com a pessoa. Eu posso estar sabendo porque Deus falou comigo, mas Deus não quer que eu vá lá falar com Ele. Eu já ensinei aqui a 3 propósitos quando Deus faz um crente saber alguma coisa. Primeiro, pode ser que seja tão somente para esse crente orar e interceder. Pastor, qual é a importância? Se Deus é onipotente, por que Ele precisa do crente para interceder? Irmão, por que Deus tem coral de anjos no céu? Você já leu isso na Bíblia? Já leu? Há anjos que ficam 24 horas cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Para quê? Exaltação da sua glória. Quando Deus estabelece, chama alguém para orar, o que é que esse alguém está fazendo? Ele é uma pessoa, um ser humano na terra, falho, pecador, filho de Adão, geração caída, reconhecendo o senhorio de Deus, a onipotência de Deus, e apresentando a Deus o seu clamor em favor de alguém e não em favor dele. Porque a inclinação que todo homem e mulher tem, nós seres humanos, é de sempre pedirmos em favor de quem? De nós mesmos.
Então a primeira razão é: Deus pode estar querendo que eu seja um intercessor. Não é para eu falar nada, para ninguém. Segundo, Deus pode estar querendo, com o que eu estou sabendo, edificar a minha vida. Já ouviu falar em colocar barba de molho? Deus pode estar, através daquele conhecimento que Ele me dá, edificar a minha vida, por eu ver aquilo que estará acontecendo, e isto é a revelação que Deus está fazendo de si para mim, para a minha edificação, para me capacitar com um propósito que eu ainda não sei qual é. Terceiro, aí sim, Deus pode estar querendo que eu seja instrumento seu, profeta, alguém que vai falar da parte de Deus para aquela pessoa. Mas há o chamado profético, alguém que Deus vocaciona para transmitir a mensagem do Senhor. São os pregadores da palavra de Deus, os pastores que apacentam o rebanho do Senhor. E esta pessoa, ela passa por uma experiência interessante. O Senhor vocaciona essa pessoa, então ela tem a convicção desse chamado. E aí o que Deus vai fazer? Deus vai usar a autoridade espiritual que está sobre aquela pessoa para confirmar esse chamado. Então, se Deus vocaciona alguém em meio à igreja para ser missionário, missionária, para ser um pastor, pregador da palavra, o seu pastor precisa ver esse chamado, precisa reconhecer esse chamado. Terceiro, essa pessoa que Deus chamou com esta vocação, missionário, que na Bíblia, no Novo Testamento, é chamado de apóstolo, o enviado, aquele que vai para abrir igreja, aquele que vai para iniciar o ministério cristão em algum lugar onde ainda não há, ou aquele que será o pregador da palavra, pastor, pastorear a igreja do Senhor Jesus, ele também é confirmado a sua vocação pela igreja, congregação local da qual ele faz parte. Então o pastor reconhece o seu chamado, e a igreja reconhece o seu chamado. No contexto batista, nós agimos assim: quando Deus vocaciona alguém, essa pessoa procura o pastor e diz: pastor, eu tenho a convicção do meu chamado, Deus me quer para o ministério missionário, ou para ser um pastor, para ser um educador cristão. Então o pastor vai orar, ele vai observar a vida daquele que se diz vocacionado. Via de regra, o pastor já está observando. E aí, essa pessoa, naturalmente, sem ela precisar se esforçar para nada, ela não parte para tomar a frente, para se fazer reconhecida. Deus vai abrindo as portas para que isso aconteça. Já passou gente aqui pela igreja se dizendo vocacionada, chamada para o ministério, porque eu sou pastor, porque eu vou ser pastor. Eu disse: não, tá bom, então vamos orar e vamos observar. E essa pessoa começou a forçar a barra, querendo ser reconhecida pela vocação que diz ter. Mas suas atitudes, o seu caráter, tudo destoava. Irmão, eu não preciso nem orar por alguém que diz ser vocacionado, se quando eu olho para a vida desse alguém, a vida não condiz sequer como um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo. Pastor, mas Deus chamou, o Senhor Jesus chamou Saulo de Tarso. É verdade, mas quem é que disse que Saulo de Tarso já começou pregando o evangelho? Ele teve que ser reconhecido. E Deus manda ele ir para a casa de um crente maduro. Você lembra disso? E quando ele chega lá, esse crente ora. E quando esse crente ora, as escamas caem dos olhos de Saulo e ele volta a enxergar. Lembra disso? E aí o que Deus manda fazer?
botar a mão sobre ele e consagrar Saulo. O Espírito Santo falou para mim que você agora será um apóstolo do Senhor, um pregador do Evangelho. Não. O Senhor mandou Pedro. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi isso ou não foi? Foi isso ou não foi, irmãos? É assim que um falso profeta faz. Às vezes um pastor, um pregador do Evangelho, ele pode até confundir. Ele põe Daniel na fornalha ardente e põe José na cova dos leões. Mas você conhece a Bíblia e fala assim, o pastor pregador ali, ele confundiu as bolas. Mas eu agora aqui estou afirmando que Pedro é que foi lá reconhecer a autoridade de Saulo. Foi isso? Foi na casa daquele homem que Pedro foi para reconhecer? Ou Deus usou Pedro para ir na casa de um centurião romano? Quantos aqui sabem do que eu estou falando? Levanta a mão. Quantos não sabem porque não leem a Bíblia? Quantos não sabem porque não leem a Bíblia? É isso, irmãos, o problema da igreja de Cristo hoje. A igreja não está lendo a Bíblia, a palavra do Senhor. Está passando os olhos quando passa. E quem está aqui na frente dizendo ser o pregador da palavra do Senhor, porque tem ênfase na palavra, é aquela pessoa que quando vai é do Evangelho, é assim. Passa o tempo, há uma euforia, e a verdade eterna do Senhor é corrompida. Porque os crentes ficam olhando. E se pergunta, fica, opa, vou responder o que se eu não sei? E se sabe se é covarda, é covarde. E a palavra de Deus diz, eu não dei a vocês espírito de covardia. O que é que o Senhor disse que deu espírito de quê? Ousadia e intrepidez no espírito. E a igreja de Cristo tem permitido esses falsos profetas subirem os altares e estarem enganando e pervertendo o Evangelho com mensagens que estão centradas no homem e não centradas em Deus. Porque está faltando cristãos maduros na palavra, com conhecimento na palavra, com experiência na comunhão com o Espírito Santo, para ouvir do que está sendo pregado, para ouvir do que está sendo dito, discernir, isso aqui não vem de Deus não. Cristãos estão ficando calados, quando ouvem a mentira sendo transmitida como verdade, ou a corrupção, que é a verdade, ou a mentira travestida de verdade, com o que da verdade sendo pregado por alguém. E está cheio de gente por aí, que é rebelde, saiu de uma igreja com rebeldia, porque o pastor não aceitou o erro, e montou sua própria congregação, sua própria igreja, ou seu próprio ministério, pervertendo o Evangelho. Vai para a Bíblia, quando Deus vocaciona Davi, o que é que Deus faz? Manda quem ir lá? Quem? Samuel, profeta. Aquele que estava revestido da autoridade do Senhor para ser juiz daquele povo. E Deus faz Samuel reconhecer a unção chamado do Senhor sobre Davi e unge Davi. Samuel olha lá os irmãos de Davi, cada um mais forte, vigoroso, alguns que eram integrantes do exército de Saul. Não, esse aqui com certeza é esse. Deus diz, é esse não. Manda ele ungir o menorzinho, caçulinha, um adolescente, que ficava lá no campo, e enquanto ele estava no campo, ele não estava lá. Meus irmãos estão não sei o que, e eu estou sozinho aqui tomando conta das ovelhas do meu pai nesse lugar deserto. E lugar deserto não é lugar de areia. Quando você vê deserto, não tira da mente que deserto é só lugar com areia. Deserto significa lugar onde não há pessoas. Porque até no deserto do Saara tem vida. Há serpentes, há escorpiões, há aranhas. Mas não há pessoas.
Pelo menos não morando lá assim como a gente imagina. Está lá Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, mas ele não está zangado, como muitos crentes ficam chateados, porque a oportunidade que Deus deu e a oportunidade que Deus abriu de emprego não é aquela que coaduna com o seu potencial e a sua capacidade. É aquele emprego lá, talvez para ser office boy, quando tem experiência e capacidade para ser o gerente da empresa. Mas é a porta que Deus abriu porque quer ensinar humildade. Mas está lá, raivoso, frustrado, não faz com excelência aquilo que está em sua mão, quando a palavra de Deus diz: tudo que vier à tua mão, faça com quê? Com todas as tuas forças. Está lá Davizinho, fazendo o quê? Com a sua harpinha, com a sua lira. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente as águas. Lá está Davi salmodiando, cantando. Que ele tem a companhia de quem? Das ovelhas. Ele tem o quê? A companhia de quê? Ele tem companhia das estrelas na noite. E ele fica admirando a beleza do céu e encontrando em tudo aquilo motivo para exaltar e glorificar a Deus. É esse que Deus vai lá e escolhe, é esse aí. Não é o irmão dele, forte, vigoroso, membro do exército de Saul, não, é Davizinho. E Deus manda quem reconhecer a autoridade dele? A autoridade religiosa que estava sobre ele, Samuel. E Samuel unge ele para ser novo rei, e ele assume o reinado já? Não. Ele vai ter que passar por muita experiência, para então, só lá na frente, com o caráter tratado, com a personalidade tratada, e cada vez mais desenvolvendo a comunhão com o Senhor e a dependência do Senhor, e demonstrando isto, chegar o momento quando então ele é reconhecido pelo povo para ser o rei. É assim que Deus faz. Deus vocaciona José. José tem visões, ele tem sonhos que vêm de Deus. Os irmãos zombam dele, os irmãos ficam enciumados com ele. O próprio pai. José era filho de quem? Quem sabe quem era o pai de José? Fica intimidado não, irmão. É espírito de ousadia ou espírito de covardia? Quem era o pai de José? Jacó. Não me deixa dizer que era Abraão, não. E até Jacó duvida. E até Jacó repreende ele. O que é, rapaz? Vem com esse sonho aí de que até eu e tua mãe vamos nos curvar perante você. José é vendido como escravo pelos seus irmãos, vai para a casa de Potifar, vai preso inocentemente. Ele é preso por injustiça. E lá naquela cadeia o Espírito Santo usa ele. Deus o usa com o copeiro e o padeiro, para só depois de 2 anos, ali demonstrando, ele vai para cá de Potifar, o que ele demonstra? Compromisso com Deus, ética, honradez. Potifar coloca ele como o escravo mordomo de tudo que ele tinha. José é caluniado pela mulher de Potifar que queria ter relações com ele e ele não aceita, mostrando o caráter de crente, comprometido com Deus. Ele vai para a cadeia, na cadeia ele fica o quê? Revoltado contra Deus, contra Potifar? Não, ele permanece fiel a Deus, demonstra o seu caráter de homem de Deus e é colocado pelo diretor da cadeia como o mordomo entre todos os presos. E dali ele sai para ser o quê? Reconhecido pela autoridade máxima daquele país, o faraó, que faz dele o quê? Governador de todo o Egito. Aquilo que Deus vocacionou José para acontecer, teve que passar por essa fase,
Quem são os últimos a reconhecerem a autoridade de José? Seus irmãos. E por último, seu próprio pai. A autoridade religiosa que estava sobre ele e que o abençoa. Amados, pessoas maduras na palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo, são aquelas capacitadas para discernir se esse que diz falar da parte de Deus, que é vocacionado por Deus, se de fato é. Esse é um teste-chave. 1 Reis, capítulo 22, apresenta o relato de quando Josafá, rei de Judá, a nação do sul, que era homem comprometido com Deus, ele foi encontrar-se com Acabe, rei ímpio da nação de Israel, a nação do norte, que era rebelde contra Deus. E Acabe propôs a Josafá que fizesse uma aliança. E Acabe pede a Josafá uma prova de fidelidade a essa aliança entre os dois reinos. Qual é a prova que ele pede a Josafá? Que Josafá o ajude a sair em guerra contra a Síria, para a retomada de Ramote de Gileade, também chamada de Ramá, importante e estratégica cidade dos levitas no território de Gade. Josafá disse que iria. Ok, vamos lá. Mas Josafá vira para ele, mas antes, vamos primeiro consultar o Senhor. Josafá sabia que Acabe, como os demais reis do norte, chamado Israel, as 10 tribos que ficaram com o nome de Israel, as outras 2 ficaram com o nome de Judá, onde Jerusalém estava. Josafá, que era um homem de Deus, ele sabia que Acabe era um rei que não era fiel a Deus. Josafá diz, não, eu vou contigo, mas primeiro vamos consultar a Deus. Acabe faz o quê? Acabe reúne seus quase 400 profetas. O cara tinha 400 profetas quase no reino dele. E ele consulta esses quase 400 profetas. Sabe o que todos eles foram unânimes em dizer? Podem ir, porque o Senhor vai ser com vocês. Essa vitória, essa batalha ganha. Voltarão de lá vitoriosos. Mas Josafá, que era homem de Deus, sabia que Acabe, sendo ímpio, acendia, como nós dizemos hoje, acendia uma vela para Deus e outra para os ídolos aos quais ele servia. Como Jeroboão, que foi o primeiro rei da nação do norte, que levou o povo das 10 tribos de Israel a se afastarem de Deus. Então Josafá pergunta a Acabe, mas ainda não vi um profeta aqui que seja exclusivo e comprometido com o Deus de Abraão. Tem nenhum não aqui em Israel? Então Acabe diz a contragosto, ainda tem um sim, mas eu não gosto dele não, porque ele nunca profetiza nada de bom sobre mim. Tudo que ele fala a meu respeito é ruim. Ele só profetiza coisa ruim. E Josafá, que era experiente com Deus, pensou, esse é de Deus. Porque não se intimida com o rei e fala o que Deus manda. Certamente é o que Josafá pensou. Então Acabe manda trazê-lo, e de fato Micaías fala o que Deus mandou, mesmo contrariando Acabe. E Acabe diz, está vendo? Eu não disse? Ele só profetiza a meu respeito coisa ruim. E Micaías passa por aperto, porque ele sozinho encontra quase 400 profetas de Acabe. Um deles, inclusive, vai lá e constrange Micaías. E Acabe diz para ele, manda, prendam esse cara, põe no calabouço, até que a gente volte da batalha. E Micaías diz para ele, se você voltar da batalha, e não morrer lá como Deus disse para mim que você vai morrer, então eu não falei da parte do Senhor, todos saberão. E Josafá fez o quê?
Josafá foi com Acabe. Embora Josafá soubesse que aquele era um homem de Deus, embora ele tenha ouvido o que o homem de Deus falou da parte de Deus, contrariando os quase 400 profetas, que ele sabia que eram corruptos, que falavam tudo para agradar o rei, Josafá se deixou ser intimidado pela aliança que ele estava fazendo agora ali com Acabe, porque Judá e Israel, embora sendo oriundos de uma só nação, estavam sempre em conflito. E agora ele querendo acabar com esse conflito, ele aquece e vai para a batalha. O que acontece lá? Aquilo que Micaías disse que aconteceria, e Josafá quase perde a vida. Irmãos, não basta ser um crente que sabe, que conhece, porque não pode só saber, porque aquele que sabe não produz nada, mas aquele que conhece faz o quê? Dá testemunho. Vamos falar isso? Quem sabe não faz nada, mas quem conhece, quem tem intimidade, dá testemunho. Tem muito crente que conhece, mas não dá testemunho, se omite, se cala, se constrange, vê o que está errado, mas assume pagar o preço por causa de amizades, por causa de relacionamento. Josafá fez isso e quase morreu. Mas quando na igreja há vários cristãos que são comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, têm intimidade, não porque leu, não porque sabe, porque leu a Bíblia uma vez ou duas vezes, mas porque é estudioso da palavra de Deus. Ele na segunda-feira ele abre o aplicativo da igreja para estudar a lição, o estudo que o pastor colocou lá, com os textos bíblicos, ele vai estudar, ele se aprofunda, há links que o pastor coloca de matérias para ele ler, então ele investe tempo, ele não gasta tempo em mídias sociais, vendo coisas que não vão acarretar conhecimento e amadurecimento para ele, não. Ele sim tem coisas que levam, sim ele tem coisas lúdicas que o agradam, mas ele investe tempo em conhecer a palavra de Deus, amadurecer. Quando ele ouve uma palavra pregada por alguém, dita por alguém, que não coaduna com o que Deus disse, ele não se cala, ele não se omite, ele dá testemunho. Primeira Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz o apóstolo Paulo ensinando a igreja, a mim e a você hoje, também tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Paulo está dizendo, existe o dom de profecia, sim. Pessoas que no meio do culto o Senhor, o Espírito Santo pode vir, tomar aquela pessoa ou dar a ela uma palavra profética que precisa ser dita à igreja. Qual é o papel da igreja? O que Paulo está dizendo? Faça o quê? Julgue cuidadosamente o que foi dito. Como é que vai julgar se não tem conhecimento da palavra? É por isso que tem crentes que ouvem uma pregação que exorta, que chama atenção, que aperta o parafuso do crente, fica zangado, chateado, sai dizendo, esse pastor só prega cajado. Porque não conhece a palavra, e porque é orgulhoso, porque é arrogante, não quer ouvir Deus, quer ouvir eu profetizo sobre tua vida, quer ouvir eu só vitória sobre você. Isso é muito sério, irmãos. Mas também há aqueles que, porque não conhecem a palavra de Deus, ouvem tudo, mas com 2 ouvidos, sendo um de entrada e outro de saída, não desce para o coração. Não desce para o coração. Paulo diz, tratando de profetas, ou seja, alguém que tem o dom de profecia, foi usado pelo Espírito Santo para falar à igreja, em determinado momento, o Espírito Santo começou a usar alguém ali,
Ih, pastor, isso é coisa de igreja pentecostal. Isso é coisa de igreja de Cristo. Não é coisa de igreja pentecostal, porque Jesus não inventou, não criou, não fundou nenhuma igreja pentecostal. Amém? Ou ele fundou? Não. Jesus estabeleceu sobre esta verdade inabalável, sobre esta afirmativa que é a verdade, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, o que ele disse? Edificarei a minha igreja. Tem muita igreja aí que é a igreja do pastor, é a igreja de uma ou algumas famílias daquela igreja, mas não é de Jesus. Então o Espírito Santo pode levantar uma pessoa para falar à igreja. Isso quer dizer que o pastor, o pregador que está aqui, não está falando da parte de Deus, é um falso profeta? Não. Você vai encontrar isso no livro de Atos. Está lá o povo reunido, cultuando ao Senhor. Deus levanta Ágabo, um profeta em meio à igreja, e que Deus usa para profetizar sobre a grande dificuldade, a carestia pela qual passaria toda a Judéia. Mas a palavra do Senhor pelo apóstolo Paulo é que outros julguem. E ele diz assim, tem que haver ordem no que está acontecendo. Não é, começa a falar um ali, o outro lá já começa a interromper, levanta. Falem 2 ou 3 e os outros julguem. Esses que o apóstolo Paulo diz que devem julgar a profecia são quem? São os cristãos experientes, conhecedores da palavra de Deus e capacitados pelo Espírito Santo para discernir a verdade da mentira. Quem são esses crentes? Ah, é aquele irmãozinho ali, aquele irmão lá, aquela irmã ali. Deixa eu ver, tem aquela irmã ali também. É isso, irmãos? Ou Deus está esperando que todos nós sejamos esses crentes, amadurecidos, que crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Conhecer a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo ainda diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que vai saber se aquilo que está sendo dito é da parte de Deus? Se não tiver discernimento espiritual. E para ter discernimento espiritual, irmão, não é ter aqui uma revelação. O Espírito Santo está me dizendo aqui que essa pessoa está falando da parte dela. Não. É conhecer a palavra de Deus para saber o que está sendo dito ali procede de Deus, não. Porque, Deus disse assim, 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 assim. Que história é essa? Vou dar um exemplo. Há uma corrente no meio cristão que diz que os nefilins, que você encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, que existiram na terra. Quem aqui assistiu o filme Noé? O último filme aí que passou no cinema, passou na televisão. Se não me engano, o ator principal é Russell Crowe. É Russell Crowe o nome dele? Quem assistiu? Assistiu? Quem são os nefilins lá? Aqueles seres de pedra que se levantam e defendem Noé. Quem assistiu isso? Diz que os nefilins, os gigantes, eram os filhos de anjos caídos com as mulheres dos homens. Porque o texto diz lá, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e foram ter relações com elas. E aí nasceram os homens gigantes, os nefilins. Quem são os filhos de Deus? Está vendo? São os anjos caídos. Estão por aí propagando esse tipo de heresia, de ignorância, desconhecimento da verdade eterna bíblica. E propagando coisas desse tipo que leva tanta gente e arrasta tanta gente. Gente que não sabe ler, que não sabe escrever. E deixa eu dizer uma coisa para você, uma das coisas importantíssimas que a igreja tem como responsabilidade, sabe qual é? Tirar
todas as pessoas da ignorância. Jesus Cristo disse: se conheceres a verdade, o que ela faz? Quantos crentes vêm para Jesus e ficam na igreja, vieram analfabetas e não aprendem a ler e escrever? Por quê? Porque não tem um crente que chega junto e ajuda aquele novo convertido para que aprenda a ler e escrever, porque ele tem constrangimento, já tem 40 anos, tem 50 anos e pensa: eu vou voltar para uma escola, ficar no meio de crianças para aprender a ler e escrever. Não chega um crente perto dele que sabe e não ajuda. Não senta, não vai. Eu queria fazer uma coisa. Olha, meu irmão, olha só. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade libertará. Você não pode ser dependente de ninguém para conhecer a verdade. Você precisa ler a Bíblia. Eu sei que você não sabe ler nem escrever, mas eu serei instrumento de Deus para abençoar você. Eu quero ensinar você a ler e escrever. Vamos estudar juntos? Eu vou te ensinar. Pastor, mas eu nunca fui professor. Mas você pode ensinar a ler e escrever. Você sabe escrever A, E, I, O, U? Começa, como é que você aprendeu? Como foi que você aprendeu? Você aprendeu? Ensina como você aprendeu. E quantos crentes estão hoje dentro das igrejas que não sabem sequer ler e escrever? Quando muito, escreve o nome porque por repetição aprendeu, copiando, aprendeu a assinar o nome, mas não põe na frente dele. Fala para ele pegar um ônibus assim, daqui para lá. Ele vai chegar lá e perguntar a alguém: quando passar o ônibus assim, você me avisa? Você pode, às vezes até prega mentira. É porque eu tenho problema de visão, sabe? Você pode me ajudar? E deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você é alguém assim, ou você, querido visitante, ainda que você esteja participando pela internet, se você não sabe ler e escrever, venha para a primeira igreja Batista Belford, nós aqui vamos ensinar você. Agora, por causa da pandemia, o projeto Gerando Futuro não está se reunindo, não está tendo as suas funções. E o que é o projeto Gerando Futuro? Cursos de capacitação para as pessoas que nós damos aula e formação sem vínculo, sem interesse monetário. A igreja banca para as pessoas estudarem. Não, mas a pessoa lá paga R$20 por mês. Isto é apenas uma contribuição que ela é estimulada a fazer para que ela se sinta com dignidade. Porque R$20 por mês, irmão, paga que curso? Paga energia elétrica, limpeza, a pessoa que vai lá para dar aula? Não. E dentre os cursos que nós temos aqui é de alfabetização. Mas se hoje não está funcionando e você não sabe ler e escrever, nós vamos ensinar você. Na igreja de Cristo não pode haver quem seja ignorante, irmão. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Não pode haver. 1 João capítulo 4, versículo 1. O apóstolo João escreve dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Temos que tomar cuidado e temos que provar. Nós não devemos ser ingênuos nem ignorantes. Em 2 Pedro capítulo 2, o apóstolo Pedro adverte sobre os falsos mestres que surgiriam na igreja. E lá no versículo 1 ele começa dizendo assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, como colocamos em prática essa advertência? Em primeiro lugar, a clara afirmação do apóstolo Pedro nos lembra de que a igreja precisa ser protegida. Você pode repetir depois de mim? A igreja precisa ser protegida. Você pode falar para quem está próximo de você, se você entendeu e concorda, você pode falar para essa pessoa: a igreja precisa ser protegida. Se você entendeu e concorda, diga para essa pessoa ou para outra pessoa: você precisa proteger a igreja.
Peraí, pastor, o senhor está falando uma heresia, uma besteira. Eu conheço a palavra de Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Não precisa de mim para isso. Ah, é? Você não está tirando o texto do contexto, não? Quer dizer que eu posso cruzar os braços, olhar o cara ali, levantando, fazendo fofoca, fazendo maledicência. O pastor está pregando e ele que não tem maturidade, não é uma pessoa que está falando da parte de Deus, você sabe, está deixando a ele fazer a cabeça daquela pessoa ali com coisas que são incoerentes e você fica quieto porque Deus vai fazer. Onde é que fica Mateus 18:15? O que diz lá o Senhor Jesus? Ora, se teu irmão pecar, faça o quê? Cruze os braços, porque eu é que vou edificar a minha igreja. O que Jesus fala? Vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir você, então você ganhou teu irmão. E se ele não ouvir, faça o quê? Bom, já fiz o que devia, agora deixa Jesus edificar a igreja. Jesus diz isso o quê? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí, bom, já levei, o cara não concordou, ele não reconheceu, mas ele está errado, e nós sabemos que ele está errado. Paro por aí, porque agora é Jesus que vai edificar a igreja, é isso? Não, Jesus ainda fala lá no verso 17, se ele recusar ouvi-los, conte à igreja, e se ele recusar ouvir também a igreja, é para a igreja fazer o quê? Deixa Jesus que ele vai edificar a igreja? Ou é para tratar ele como um pagão? E como é que se trata um pagão? A partir de hoje você não é mais membro dessa igreja, está excluído. As portas estão abertas. Quando você quiser vir participar do culto, como qualquer pessoa, você é livre para vir. Mas dizer por aí para fora que você é membro da primeira igreja Batismo Força, ou seja, a igreja qual for, não é mais não. Você não quer andar na verdade. Entre muitas pessoas que entram pelas portas da igreja, amados, algumas fazem mais mal do que bem. Elas podem parecer as mais agradáveis das pessoas, mas não acreditam na autoridade da Bíblia ou na exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Nós acolhemos essas pessoas porque elas declaram ser submissas a Deus e comprometidas com a nossa união quando elas vêm para se agregar a nós. E porque precisam de Cristo tanto quanto nós as recebemos. Mas não devemos permitir que elas influenciem a igreja na direção oposta do que diz a palavra de Deus. Em segundo lugar, os céticos sempre serão capazes de apontar hipocrisia e inconsistência na igreja. E eles sempre fizeram isso e sempre farão. Uma das justificativas mais estranhas para não seguir a Cristo, para não se estar na igreja, é a de que alguns dão dizendo: eu tenho visto pessoas na igreja que são hipócritas, o que eu vou fazer lá? Então, ninguém seguirá a Cristo porque algumas pessoas que dizem segui-lo são hipócritas? Porque eu ouvi lá um pastor, um pregador, aí um escândalo, eu vou deixar de ser membro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, porque aconteceu isso? Ou porque isso acontece às vezes? A existência do falsificado nunca é uma boa razão para rejeitar o genuíno. Parafraseando o apóstolo Pedro, é como se ele estivesse dizendo para nós assim: claro que existem cristãos impostores, claro que existem mestres que fazem mais mal do que bem à igreja. O que mais você poderia esperar nesse mundo caído? Cresça, não seja ingênuo, não perca o que é real simplesmente porque você viu o falsificado. Aponte para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Na próxima vez que você encontrar alguém que se escondendo por trás dessa desculpa, não queira vir à igreja, não queira ser crente, não queira fazer parte do corpo de Cristo. E como efetivamente protegemos a igreja de Cristo, amados, daqueles que a querem corromper com mensagens heréticas ou capciosas, dissimuladas? De que maneira? A resposta é uma só: sendo cristãos que perseguem
viver a autenticidade da palavra de Deus. Qual é a visão dessa igreja? Que todo aquele que assume compromisso, qual é a visão dessa igreja que é assumida como sua responsabilidade de todo aquele que quer se tornar membro dela? Por favor, podem dizer bem forte. Queremos ser. Aí a pessoa diz assim: queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Mas quando ela vem aqui, ela tem que dizer: eu quero ser um cristão autêntico. Eu vou perseguir ser um cristão autêntico. Eu vou buscar na palavra de Deus. Eu vou estudar a palavra de Deus. Eu vou ser assíduo nos cultos. Eu vou participar dos treinamentos. Eu vou participar dos encontros de estudo bíblico. Mas ao longo do tempo, quantos vão deixando de cumprir a sua aliança? Mas como eu disse desde o começo, a responsabilidade entre a pessoa e quem? E Deus não é também em relação à igreja. E quem é que deve estar discernindo se essa pessoa está vivendo como um verdadeiro cristão, ou buscando ser um verdadeiro cristão, ou daqui a pouco já sendo um falso profeta no meio da igreja? Aqueles que são amadurecidos e discernem espiritualmente, porque estão firmados na palavra do Senhor, com conhecimento da palavra de Deus. Então a resposta é essa. Sendo cristãos que perseguimos crescer e amadurecer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo fiéis a Ele na leitura e estudo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós vamos desenvolver essa maturidade, vamos desenvolver essa sensibilidade ao Espírito Santo, e vamos ter discernimento, o que está certo do que está errado. Para concluir, diga: eu ficava aqui mais 2 horas, pastor. Não, vamos ficar só mais 1h40. Vamos não, brincadeirinha, está acabando. Vamos concluir. Primeiro, quando fala assim primeiro, ele vem lá com mais 10, né? Não, são só 2. Eu sei que essa cadeira é super confortável, né? Você não está nem pensando na igreja comprar aquelas cadeiras acolchoadas. Quantos querem aquela cadeira? Levanta bem alto o braço. Quantos querem? Pega na carteira agora e levanta ela. Quantos querem? Porque somos nós que pagamos para ter, não é? A igreja não é minha, a igreja não é sua, nós somos a igreja de Cristo. E se aqui vai ter ou não, vai depender de nós. Amém, irmãos? Então, para concluir, primeiro, a Bíblia não nos recomenda buscar profecias. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Ensinando a que busquemos as profecias, os profetas. A Bíblia não recomenda correr atrás de profecias, mas promete que quando Deus quiser falar, Ele irá até o crente, usando a Bíblia, a natureza, um profeta, ou falando pessoalmente. A palavra do Senhor diz assim: vocês vão me buscar e vocês vão me achar quando vocês fizerem o quê? Me buscarem de todo o coração. É buscar a Ele, não é buscar o pastor, não é buscar o pregador, não é buscar o profeta, não é buscar a irmã de oração, o irmão de revelação, o irmão de dom em línguas, é buscar ao Senhor. Está cheio de crente que, em vez de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus e buscar o Senhor, fica procurando essas coisas. O problema, queridos, é que geralmente as pessoas correm atrás daqueles que supostamente têm a capacidade de apresentar revelações sobre o futuro, sobre as coisas. Assim já não é Deus quem usa o profeta para entregar uma mensagem para alguém, mas é a pessoa que corre desesperadamente atrás do profeta para que ele use Deus para falar com elas. Não, eu vou procurar o pastor porque Deus vai falar através dele e ele vai falar comigo. Quantas vezes alguém chegou para mim: pastor, ora por mim, que eu estou nesse problema assim, assim, assim. Falei: ok, mas você já orou?
Você tem hora. Não, pastor, é que a oração do Senhor vai direto, né? Falando, vou orar por você, não. Como assim, pastor? O senhor vai dizer para mim que o senhor não vai orar por mim? Não vou, não. Por que eu vou orar por você se você não ora? Quantos crentes, gente que é crente, fez seminário buscando ser batizado, seminário de iniciação. Quando chega na entrevista, a primeira pergunta que faço, ou uma das perguntas que eu faço, você lê a Bíblia quantas vezes por semana? Quais foram os livros da Bíblia que você já leu esse ano? Você lê a Bíblia diariamente? E quantos eu já disse, não posso batizar você? Por quê? Se você não lê a Bíblia, eu vou te batizar para quê? Para ser membro do clube chamado Primeira Igreja Batista Belfor Roxo? Eu não. Não é isso que Jesus manda? Quem é que espera casar e o seu cônjuge só começar a ser fiel depois que casa? Não tem que estar sendo fiel antes, não? Sim ou não? Sim. Claro. E tem gente que quer ser batizado, se torna membro da igreja sem estar sendo... Você já está buscando viver um cristianismo de autenticidade? Eu vou esperar que essa pessoa, depois que for batizado, se tornar membro da igreja, vai ser um cristão comprometido em se tornar um cristão autêntico? Vai não. Há alguns que até enganam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Conhece o ditado que diz que o tempo revela todas as intenções? O tempo revela tudo. A palavra de Deus diz que não há nada que fique escondido debaixo do sol. Não, hoje é a última, então vai demorar um pouquinho mais, está levando um pouquinho mais de tempo. Mas se você está recebendo a palavra de Deus, se você tiver necessidade em qualquer momento, você pode se levantar, não vou ficar constrangido por causa disso. Vou entender que é a tua necessidade, está bem? Hoje passamos já do tempo, mas eu preciso concluir. Diante disso, irmãos, é preciso perguntar. Se Deus realmente deseja falar com você, você acha que você precisa correr atrás de profeta? Não. Deus não poderia usar alguém ou falar pessoalmente com você a fim de revelar sua vontade sem que você procure especificamente alguém? Quando eu voltei para Deus, depois de ter saído do fundo do poço, onde eu quase me matei por 3 vezes, eu recebi a oportunidade de ser gerente geral de uma fábrica de bebida. Um empresário, dono de uma fábrica de bebida, de uma representação, distribuidora de bebida de várias fábricas, uma fábrica de vinho e, por último, uma fábrica de vinagre. Eu seria gerente geral de todas elas. O cara que passou 2 anos desempregado, que não conseguiu oportunidade nem para limpar o chão, nem lavar louça, agora recebe a oportunidade para ser gerente geral dessa empresa. Fecha o negócio com o empresário, entra no ônibus só com o dinheiro da passagem que a mãe deu, para ele voltar para casa, mas ele ainda ia para a igreja. Lá ele está esperando, ele vai à igreja, quando chega lá, chega um pastor, o pastor fica sabendo do dilema dele, porque quando ele entra no ônibus, ele começa a entrar em crise, porque o Espírito Santo, e ele não entende que é o Espírito Santo, começa a constrangê-lo, ele acha que é só um pensamento dele, dizendo, você vai ser gerente geral da fábrica de bebida desse cara. E o olho dele foi batendo, meu olho foi batendo em tudo quanto era birosca, de Duque de Caxias até o centro de Nova Iguaçu, e vendo bêbados jogados na sarjeta, mulher e homem brigando bêbados em botequins, e toda sorte de coisas ruins que acontecem, e eu estou vendo aquilo, e uma outra vozinha dizendo, que besteira, rapaz, emprego honesto, carteira assinada, você não vai estar botando bebida na boca de ninguém. E as pessoas que fazem isso são pessoas que são fracas, de personalidade e caráter. Que nem todo mundo que bebe é cachaceiro. E quando eu chego na igreja, um pastor está lá, agora eu vou receber a resposta de Deus. Ele fica sabendo do dilema, ele bota a mão no meu ombro e diz assim, meu filho, vai orar.
o que Deus disser para você fazer, faça. E eu fiquei decepcionado, porque eu estava esperando que Deus fosse usar aquele pastor para falar comigo. Então eu começo a orar e eu clamo ao Senhor, e eu vou para o chão, meus joelhos dobrados, passo a noite quase clamando ao Senhor: Senhor, eu não quero mais errar. Eu sei que eu vivi aquilo tudo, todo aquele deserto, porque eu vivi uma vida de pecado. Eu vivi satisfazendo a minha carne e não a tua vontade. Eu não quero mais fazer isso. Não veio um anjo, não veio uma voz. E eu passei aquela sexta-feira à noite, o sábado o dia inteiro, o sábado à noite, até de madrugada, esperando uma palavra de Deus para me responder, e nada acontecia. E eu estava sinceramente querendo ouvir Deus. Vou para a igreja no culto domingo de manhã, certo de que meu pastor, quando for pregar, Deus vai usá-lo, alguma coisa que ele vai falar na pregação será a resposta. O pastor prega, nada do que ele pregou teve a ver com a minha realidade. E eu fiquei triste, sentado no primeiro banco. Eu só sentava no meio da igreja. Acabou o culto, todo mundo foi saindo, e eu botei meu joelho no chão, e eu chorei, dizendo: Senhor, desde sexta-feira eu estou nessa batalha. O Senhor conhece a intenção da minha alma, do meu coração. Eu não quero mais errar. Eu não quero entrar por essa porta. Eu já firmei com aquele empresário, mas se o Senhor disser para mim que não é o que eu devo fazer, eu amanhã vou procurá-lo e dizer que não vou, estou voltando atrás na minha palavra, eu não vou firmar o compromisso de ser o gerente geral dele. Mas eu só preciso que o Senhor fale comigo, porque eu ouvi um diácono dizer: rapaz, que besteira, emprego honesto, digno, honrado. Aqui na igreja tem até um cara que é vendedor da Piranguinha, que é distribuidora de bebida alcoólica, honesto, sustenta a família dele, emprego, carteira assinada, direita, dizimista fiel. Besteira, rapaz. E entra aquele pastor e bota a mão no meu ombro e diz: vai orar e o que Deus disser para você, você faça. Senhor, eu estou aqui porque eu não quero mais errar. Em nome de Jesus, não me deixe errar. O Senhor sabe que eu preciso do emprego, mas eu preciso saber qual é a tua vontade. Eu devo aceitar esse emprego, ou eu devo recusar esse emprego? Eu só tenho essas duas coisas a fazer, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu faça? E ali de joelhos, chorando, falando com Deus, o Espírito Santo me fez lembrar. E na minha mente veio uma impressão forte, como se fosse o meu pensamento, perguntando para mim mesmo. E eu de olho fechado, eu tive a visão, eu dentro do carro dirigindo na estrada. E o Espírito me perguntando, é meu pensamento, era como se fosse meu pensamento. Como é que diz a placa na estrada? E eu vi a placa: na dúvida, não ultrapasse. E a palavra diz o quê? Eu não sou Deus de confusão, mas Deus de paz. Irmãos, eu vim orando, clamando ao Senhor por emprego. Você pode imaginar quanto tempo? 2 anos desempregado. Mas eu tinha voltado para Jesus e firmado minha aliança com Ele há pouco mais de um mês. Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Na dúvida não ultrapasse. Naquele momento não precisava dizer mais nada. Eu senti um alívio. Porque naquele exato momento veio a mim uma convicção: esse emprego não é a porta que Deus abriu para mim. Isso é uma experiência. É um teste para eu ser aprovado. Quem foi que Deus usou? O pastor? Não. Quem foi que Deus usou? Levantou o irmão lá. Olha, tem alguém aqui que Deus manda dizer. Não. Deus poderia ter feito isso? Ele é Deus, Ele pode qualquer coisa. Amém, irmãos? Você crê que Deus pode qualquer coisa? Mas o que foi que Deus fez? O que Deus usou? Usou aquele pastor na sexta-feira? Um homem de Deus, consagrado. Ele sabia a verdade, mas Deus instruiu a ele: fica quieto.
Manda ele orar. Lembra que eu falei antes? 3 coisas para eu saber, para minha edificação, para eu interceder ou para eu ir lá e falar. Deus usou a sua palavra que eu conhecia. E pouco mais de 15 dias depois, estava eu empregado agora numa porta que Deus abriu e foi para ser gerente geral também de uma fábrica, só que agora era de móveis. Há quem pense que pode forçar Deus a falar com ele só porque foi consultar um servo de Deus a quem o Senhor capacitou com dom sobrenatural, mas não é assim. Presta atenção, a Bíblia diz, 1 Pedro 3,9, que somos sacerdotes reais, e em decorrência disto, nós temos acesso direto à presença de Deus, e por isso, não necessitamos de mediadores para ouvir a voz de Deus e saber a sua vontade. Se deseja realmente saber a vontade de Deus para a sua vida, tenha uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, ande em comunhão com a igreja, seja obediente ao Senhor, porque somente assim se pode conhecer os propósitos de Deus para a vida. Ademais, se Deus desejar falar com você, fica tranquilo. Não precise correr atrás de profeta. Deus irá até você. E se Deus quiser usar alguém para falar com você, Ele tomará a iniciativa de fazer isso. Pastor, então eu nunca mais devo procurar o Senhor quando eu estiver em crise, numa situação, precisando tomar uma decisão. Se você for me procurar, esperando que Deus me use para falar com você o que você não tem procurado Deus para falar com você, não me procura não. Agora, se você tem procurado Deus, tem orado e falado com Deus, e por causa da emoção, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é o quê? Enganoso, você está em crise, venha me procurar. Se você acredita que eu sou um homem de Deus, que não vou usar de bibliomancia para influenciar você a fazer aquilo que Deus não mandou você fazer. Porque a palavra de Deus diz, melhor serem 2 do que? Porque um caindo, o outro o sustenta. Segundo, e encerrando, a experiência não se iguala à Bíblia. A experiência, por mais positiva e real que pareça, não pode ser fundamento para as nossas crenças. Nem mesmo os dons carismáticos são atestados de maturidade do cristão. Deixa eu falar aqui, ó. Tem muita gente que fala em línguas, que o Espírito Santo usa mostrando coisas, que manda ir falar com a pessoa ou com a igreja, mas não tem maturidade. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque Deus vocacionou aquele irmãozinho com o dom de saber coisas que eu ou você não sabemos, porque Deus quis usá-lo, não significa que ele tem maturidade espiritual. Experiência sobrenatural com Deus, lamentavelmente, não constrói maturidade espiritual. O que constrói maturidade espiritual é a experiência com Deus na sua palavra. É por isso que tem tanta igreja que está assim, ó, de gente, onde tem lá o pastor da revelação, o pastor do milagre, o pastor, mas não tem palavra que alimenta, que exorta, que instrui, que edifica. E as pessoas vão lá por causa do milagre, da revelação, do dom carismático. Quantos são aqueles que têm dons carismáticos, mas são seres humanos como eu e você, têm inclinações, têm fragilidades, e são aqueles que Satanás mais perturba, para que venham ser instrumentos dele, manipulando as suas emoções, porque são aqueles que mais conseguem atrair a atenção das pessoas. Isso significa dizer, meu irmão, que se Deus deu a você esse dom, você deve, não quero esse dom. Eu já vi crente fazer isso. Eu não pedi esse dom, eu não quero esse dom. Você vai arrumar um problema sério com o Espírito Santo. Então o que você deve fazer? Crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que pensa estar em pé, diz a palavra de Deus, cuide para não cair.
A Bíblia nos conduz à verdadeira fé, que é racional e não mística, aquela que nos leva a prestar o culto que agrada a Deus. Ela é a nossa única regra de fé e prática que deve estar em nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas bocas. E é exatamente a Bíblia que julga as nossas experiências, dizendo o que é certo e o que é errado. A Bíblia é e deve ser o nosso único parâmetro da verdade. Você quer saber se o que você está ouvindo vem de Deus? Então você precisa conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pode ficar em pé. Descansa essa cadeira um pouquinho. Vamos encerrar esse culto. Eu quero te dar a oportunidade. Ou você ficou aqui até agora por educação, ou você ficou aqui até agora porque você quis ouvir a palavra de Deus. Durante mais de 1 hora, você esteve aqui ouvindo a palavra de Deus ou ficou aqui por educação? Se você ficou aqui por educação, muito obrigado. Mas você perdeu. Podia ter ido para casa, almoçar um pouco mais cedo, esticar as pernas no sofá e ficar mais confortável. Porque não adiantou de nada. Mas se você ficou porque você tem crido que aqui há um homem de Deus falando a palavra de Deus para a tua edificação, então abra a tua boca agora e fale com Deus. Diga para Deus do que serviu esse tempo que você ficou aqui hoje, sentado, me ouvindo pregar. E o que você pretende fazer, se você reconhece nisto a palavra de Deus, a exortação que vem de Deus, para a tua edificação e para que você seja um instrumento de Deus para a edificação, para o zelo, para o cuidado, para a proteção da igreja de Cristo. Se aquilo de que você ouviu, você reconhece e reconheceu como exortação do Senhor, para que você possa viver uma vida de paz, equilíbrio e satisfação, a verdadeira prosperidade que o Senhor promete a todo aquele que lhe é fiel e instrumento para a sua glória. Talvez alguns que não vieram hoje, não vieram porque o pastor, quando prega, ele prega muito. Pastor Cláudio, não espero o pastor Cláudio pregar menos de 1 hora, não. Domingo de manhã, o culto era 10h15, foi para as 9 horas, mas mas para assistir o jogo do time, de coração, se tiver prorrogação, fica. E depois do jogo ainda vai lá conectar com aqueles comentaristas lá que ficam falando de como é que foi o jogo. Mas para receber a palavra de Deus, que dificuldade.